Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será sobre as frações algébricas, parte 2. É importante que vocês tenham assistido a parte 1 para poder conseguir acompanhar os raciocínios, certo? Primeiro, vamos falar sobre a fatoração e resolução de equações. Como eu posso utilizar a fatoração para resolver uma equação? A gente vai utilizar a fatoração principalmente quando nós encontrarmos esse tipo de equação, que é uma equação do segundo grau, que vocês ainda não estudaram o desenvolvimento e como resolve. Por isso, vocês irão utilizar dos métodos de fatoração para resolução. Vamos lá acompanhar como vocês fariam. O exemplo traz a seguinte equação. Traz a seguinte equação e para vocês fatorarem a gente já viu como é que faz. Eu vou fazer a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. X ao quadrado, a raiz de x ao quadrado. O índice é 2, fica subtendido. Eu corto o índice com a potência e só sobra x. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Qual o sinal que eu tenho depois do x? O menos. Então, aqui também é menos. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter x menos 5 ao quadrado igual a zero. Depois que eu fizer isso aqui é o nosso primeiro passo. O segundo passo é pegar o que está dentro do parênteses, x menos 5 e igualar a zero. O x é positivo, vai para o outro lado negativo. Então, ele é negativo, vai para o outro lado positivo. Então, x é igual a 5. E assim, é dessa forma que nós podemos utilizar a fatoração para resolver questões desse tipo, com equações do segundo grau, onde vocês ainda não viram os métodos de resolução. Agora vamos dar continuidade e vamos falar sobre as equações literais. O que são equações literais? Equações literais são as equações que, além da minha incógnita, que é o x, por exemplo, eu tenho outra letra, mas essa outra letra representa os coeficientes pode ser os coeficientes que ficam juntos com as incógnitas, ou podem ser qualquer outro número, certo? Ou qualquer outro termo da equação. Então, as equações literais são as equações que eu tenho a minha incógnita e eu tenho outra letra que representa um dos termos ou um coeficiente. Lembra, o coeficiente é o número que fica junto com a incógnita e o termo é aquele que não tem. Um termo da equação é aquele outro que não tem nenhuma incógnita do lado. Por exemplo, o 2 aí nesse exemplo que eu trouxe. Então, equações literais tem a incógnita e tem outra letra que representa um coeficiente ou um termo. Nesse exemplo que eu trouxe, o x é a nossa incógnita. E o m é justamente essa letra que representa, no caso do lado esquerdo, 2x menos m. Esse m representa um termo da equação. E o mx mais 2, esse m que está junto com o x, representa um coeficiente, certo? Então, nessa equação, nesse exemplo, nós temos a incógnita, que é x, e nós temos m, que é um dos parâmetros. Como nós temos tanto a incógnita como uma letra que representa o parâmetro, nós temos uma equação literal. Se aí nesse exemplo não tivesse a letra m, tivesse apenas a letra x, nós teríamos uma equação não literal. Mas como nós temos o m, nós temos uma equação literal. Dependendo do valor de m, nós vamos encontrar diferentes equações. Porque se o m for igual a 3, nós temos uma equação. Se o m for igual a 7, nós já vamos ter outro tipo de equação. Agora vamos dar continuidade. Utilizando
esse exemplo que eu trouxe, 2x menos m é igual a mx mais 2, a gente vai resolver agora juntos. Qual deve ser o valor de m para que a raiz da equação seja 100? O que é a raiz da equação? A raiz da equação é o valor de x, certo? Para que essa equação seja nula. Então, qual vai ser o valor de m se o valor de x for 100? Qual vai ser o valor de m se o valor de x for 0,1? Vamos utilizar esse exemplo. 2x menos m é igual a mx mais 2. Vamos lá para a resolução. Vou escrever aqui a equação literal. O que é que eu tenho que fazer? Antes de eu substituir valor, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso isolar o x. Eu preciso deixar o x sozinho. Para isso, eu vou deixar x de um lado e o m e os outros números do outro. Eu tenho aqui m de x. Ele vai ter que passar para esse lado para ficar perto do 2x. E esse m que está sozinho vai passar para o outro lado. Vai ficar 2x. O m de x, que é positivo, vem para esse lado negativo. É igual a 2. O m, que era negativo, passa para esse lado positivo. Então, eu deixei x de um lado e o restante da letra, o outro número, do outro lado. E agora, o que é que eu vou fazer? Aqui desse lado, eu tenho x e x. Eu posso colocar em evidência. O x em evidência, eu vou ter 2x dividido por x menos mx dividido por x é igual a 2 mais m. Vou efetuar aqui as divisões. 2x dividido por x com x vai embora, sobra 2. Menos x com x vai embora e sobra m. É igual a 2 mais m. Então, nós descobrimos que x é x vezes 2 menos m é igual a 2 mais m. Sabendo disso, agora nós podemos fazer o item A. Qual vai ser o valor de m se o x for igual a 100? Aonde tem x, eu vou colocar 100. Então, eu tenho x, 2 menos m é igual a 2 mais m. Aonde tem x, eu vou colocar 100. Então, 100 vezes 2 menos m é igual a 2 mais m. Faço aqui a distributiva. 100 vezes 2, 200, menos 100 vezes m, 100m. É igual a 2 mais m. Agora, o 100m vai passar para o outro lado e o 2 vai passar para esse lado. 200, o 2 é positivo, vem negativo. O m que está lá, o 100 é negativo, passa positivo. 200 menos 2, 198. M mais 100m, 101m. O 101 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ser 198 dividido por 101 é igual a m. Então, se o x for igual a 100, o m vai ser 198 sobre 101. Agora, vamos resolver o item B. No item B, qual vai ser o valor de m se o x for igual a 0,1? Eu sei que x vezes 2 menos m é igual a 2 mais m. Aonde tem x, eu vou colocar 0,1. Vai ficar 0,1 vezes 2 menos m é igual a 2 mais m. 0,1 vezes 2, 0,2. 0,1 vezes m menos 0,1m é igual a 2 mais m. O 0,1 vai passar para o outro lado e o 2 para esse lado. Vai ficar 0,2 menos 2 é igual a m mais 0,1m. Eu vou ter 1,8 é igual a 1,1m. 1,1 passa dividindo, 1,8 dividido por 1,1 é igual a m, certo? Aqui é menos 1,8. Então, fica menos 1,8
sobre 1,1 é igual a m. Esse é o resultado final. Agora vamos dar continuidade. Agora vamos resolver a questão do livro de vocês, que é a questão 34 da página 122. Vamos fazer o item A e o item B. No item A nós temos x mais A sobre B menos x menos B sobre A é igual a 2. Vamos lá para a resolução. Nós vamos ter que utilizar as propriedades que a gente estudou na aula passada. Vou escrever aqui o que a questão nos trouxe. X mais A sobre B menos x menos B sobre A é igual a 2. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente fazer o MMC de B e A, que basta fazer a multiplicação. Então, o MMC de B e A é B vezes A. Depois disso, nós iremos fazer a regra normal de uma subtração entre frações. B vezes A dividido por B vai ser igual a A. Aí vai ficar A vezes x mais A. Menos BA dividido por A. B vai ficar B vezes x menos B. Isso igual a 2. O BA está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar A vezes x mais A menos B x menos B igual a 2BA. Agora eu vou desenvolver aqui. A vezes x, fazendo a multiplicação distributiva. A vezes x, AX. A vezes A ao quadrado. B vezes x, BX. B vezes B, B ao quadrado. Igual a 2BA. Agora a gente vai passar esse 2BA para o outro lado. E nós vamos ter o seguinte, vou continuar aqui do outro lado. Nós vamos ter AX, vou só colocar o BX perto dele, AX menos BX, mais A ao quadrado menos 2BA, mais B ao quadrado igual a 0. Aqui, AX e BX eu posso colocar o X em evidência e vai ficar A menos B. Mais A ao quadrado menos 2BA mais B ao quadrado é a mesma coisa que A menos B ao quadrado igual a 0. O A menos B ao quadrado é positivo, passa para o outro lado negativo. Vai ficar x A menos B é igual a menos A menos B ao quadrado. O A menos B está multiplicando, passa dividindo. O x é igual a menos A menos B ao quadrado dividido por A menos B. Eu corto e só vai sobrar um A menos B. Então, x é igual a menos A menos B. Faço o jogo de sinal. Fica menos A mais B. Então, x é igual a menos A mais B. Agora vamos dar continuidade com o item B. A gente também precisa fazer essa simplificação. Vamos lá. Vou escrever aqui nossa fração, nossa equação. O primeiro passo é a gente desenvolver a multiplicação distributiva aqui em cima. 3 vezes x, 3x menos 3a sobre b, menos 2x menos 2b sobre a. Depois disso, a gente faz o MMC, que vai ser BA. E faço as regrinhas. BA dividido por BA vai ficar A vezes 3x menos 3a, menos BA dividido por AB vai ficar B vezes 2x menos 2b, igual a 1.
O BA está multiplicando, dividindo, passa multiplicando. Nós vamos ter que A 3x menos 3A menos B 2x menos 2B é igual a BA. Vou prosseguir aqui do outro lado. Faça a multiplicação distributiva. A vezes 3x, 3xa menos 3a ao quadrado menos 2xb mais 2b ao quadrado é igual a BA. Agora eu vou deixar os que têm semelhante perto de semelhante. Vai ficar 3xa menos 2xb menos 3a ao quadrado mais 2b ao quadrado igual a BA. Vou deixar aqui o x em evidência. Que o x em evidência fica 3a menos 2b menos 3a ao quadrado mais 2b ao quadrado igual a BA. Agora eu vou passar todo mundo para o outro lado e deixar só o x desse lado. X 3a menos 2b vai ser igual a 3a positivo ao quadrado mais BA menos 2b ao quadrado. O 3a menos 2b que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 3a ao quadrado mais BA menos 2b ao quadrado dividido por 3a menos 2b. E esse é o resultado final dessa questão. Refaçam essa questão, vão olhando a resolução, vão tentando, certo? Porque é questão de prática, questão de observação, questão de detalhes. É uma operação entre frações normais. A única diferença é que vocês vão ter que utilizar algumas propriedades relacionadas a operações com polinômios e relacionadas às frações algébricas. Então, é necessário que vocês tenham assistido nossas aulas anteriores, que vocês tenham entendido realmente o conteúdo, certo? E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. E para rever essa aula ou qualquer outra, é só acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês terem acesso a todas as aulas. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!